Pois é, a gente falando hoje aqui sobre a nova lei que está surgindo aí, né? Emenda constitucional que regulamenta o trabalho doméstico, trazendo aí um novo patamar, um novo momento, um novo posicionamento também para esses trabalhadores. Muita gente afirma que isso vai prejudicar o mercado de trabalho, que muita gente vai ficar sem emprego, que agora, né, os empregados domésticos, eles não vão ter tantas oportunidades. Vocês acham que esse negócio passa por aí mesmo? Como é que esse mercado piorou? Eu acho que com qualquer mudança, né, que você perfeitamente comentou ali no início, como qualquer mudança realmente causa um impacto negativo. Uhum. Em abril de 2013, houve muitas demissões, muitos profissionais foram mandados embora, independente da qualidade delas, foi realmente por uma precaução e o receio dos empregadores de mandar os seus profissionais embora. Agora, eu não estou sentindo ainda, também está muito recente, né? Deve ter uma semana que a gente soube dessa notícia. Exatamente. Então, ainda não estou sentindo uma onda de demissões, não, mas estou sentindo medo dos dois lados. O que preocupa é que agora, diferente do ano, há 2 anos atrás, o Brasil está passando por um momento de crise econômica. Então, realmente, se ele tiver que... Antes, dependendo da classe, o empregador ele ia sim honrar aquela hora extra, ele ia sim honrar o custo adicional que tivesse para manter aquela profissional. Agora, as pessoas estão pensando 2 vezes antes de ver se vão ficar com a profissional doméstica ou não, porque além do medo, há também a questão da crise que está assolando o país. Pois é, né? E a gente aí acaba se esbarrando com essa questão de emprego versus direitos, né? De repente, o empregador doméstico, ele começa a ter uma percepção daquilo que o empregador formal, vamos colocar assim, ele já vivencia ao longo do tempo, né? E aí, qual é a prioridade? É só manter os empregos ou manter a garantia, uma segurança? É o olhar para o futuro, direitos trabalhistas, né? Para que essas pessoas tenham um trabalho digno e que elas, após um período, às vezes, enorme de trabalho, não saiam com a mão na frente ou para trás, sem poder olhar o dia de amanhã, perder o trabalho, perder o emprego, aí acabou, faço o quê? Porque eu não tenho dinheiro para comer no dia seguinte, a não ser aquilo que, o salário do mês, né? Então, por mais que cause esse rebuliço, é um olhar muito positivo e a gente não podia mais viver no Brasil sem a regulamentação desse tipo de trabalho, é a minha opinião realmente em relação a isso. Bom, deixa eu voltar para a questão aí do momento da demissão e a gente falar no fundo de garantia e na multa, para a gente poder repassar um pouquinho as outras mudanças que a gente teve, né? Então, sistematizando, o empregado, mesmo o empregado doméstico, ele pode ser demitido ou ele pode pedir demissão. Quando ele pede demissão, quais são os direitos dele? Quando ele pede demissão, ele está pedindo, né, para deixar o trabalho, ele vai ter direito a receber, óbvio, o salário do mês, 13º, proporcional, né, aos meses trabalhados no ano, né, do pedido de demissão, e férias proporcionais ou vencidas, acaso ele não tenha usufruído. Se ele é dispensado sem justa causa, ou seja, se o empregador manda ele embora, aí tem que pagar, além desses valores que eu falei, ele vai ter que pagar o aviso prévio, que é equivalente a 1 mês de salário, tá? Ou avisar o empregado da dispensa e deixar com que ele trabalhe o período de 1 mês, tá? Ou ele pode dispensar o cumprimento do aviso trabalhado e indenizar. E, além disso, pagar a multa de 40% sobre o valor depositado no fundo de garantia do empregado. E essa multa é isso que tem causado esse rebuliço. Porque essa multa é alta, né? 40%. Dependendo do período trabalhado, é um valor importante. Antes da gente falar da multa, aí ele pode ser demitido, assim, sem justa causa, porque não gosta mais do trabalho, não está mais atendendo o trabalho, por diferentes motivos, né? Dispensa. Isso não caracteriza uma justa causa, mas mesmo assim tem que pagar a multa. Agora, o que é essa história da justa causa que está se falando e que, em caso de justa causa, não há o pagamento da multa? Justa causa é quando a dispensa é motivada, ou seja, o empregador manda o empregado embora por um motivo que justifique a dispensa, ou seja, o empregado cometeu algum ato, fez alguma coisa
que motivou a dispensa, que tornou o prosseguimento do contrato de trabalho impossível, por quebra de confiança, enfim. Então, nós temos, a CLT elenca algumas hipóteses de justa causa. Aí são elas: ato de improbidade, né? Subtrair, roubo, furto, indisciplina, desrespeito, faltar com respeito ao empregador, desídia no desempenho das funções. O que é desídia? Faltas injustificadas, fazer a tarefa de maneira desleixada, não cumprir, porque o contrato de trabalho, ele gera deveres e direitos, né? Então, o dever do empregado é trabalhar bem. É trabalhar com afinco, responsabilidade, com esmero. Tá? Então, se o empregado trabalha de uma forma desidiosa, sem cuidado, com faltas, desrespeitando, e aí pode caracterizar uma justa causa. E aí, nesse caso, o empregador pode dispensá-lo, e aí não é devido à multa do fundo, e também não é devido ao aviso prévio, tá? E o empregado também não tem direito de sacar o fundo de garantia. Mas ele fica retido lá? Fica retido na conta à disposição dele. Agora, é importante, a justa causa, para ser caracterizada, ela tem que ser bem provada. Esse que eu ia... Posso fazer uma coisa? Porque eu recebo essas ligações de todas as profissionais domésticas e eu também sou muito feliz que elas estejam recebendo essa valorização. Mas eu percebo que elas estão com mais medo do que sentindo mais medo do que sentindo reconhecimento. Então, assim, questões que foram levantadas lá. Você até comentou agora de alguma falta de respeito com o empregador. Isso é subjetivo, né? Porque às vezes, assim, dependendo, às vezes a empregadora é uma pessoa mais enérgica e um dia que a profissional fala assim, não quero mais trabalhar para a senhora, ela se sente desrespeitada. Ela fala, você está me desrespeitando. Não. E aí, não seria nesse grau. Numa empresa, por exemplo, quando uma situação, para se chegar a uma justa causa, tem um processo. Tem um procedimento, né? Tem que ser um negócio muito grave para você chegar e dizer colocar assim... justa causa. Justa causa, vai embora por justa causa. Tem todo um procedimento de advertência, de formalização dessas advertências para o empregado doméstico acontecer a mesma coisa. Bem pontuado, porque, como eu estava falando, a justa causa, para ela ser caracterizada, ela tem que ser bem comprovada. Então, é importante isso. Ela faltou com respeito de esse exemplo que você deu não seria um desrespeito, né? Se a empregadora é enérgica demais, até de uma maneira grosseira, é ela quem está cometendo uma falta. Porque também é dever do empregador tratar o empregado com respeito e urbanidade. Tá entendendo? Então, você não pode destratar a pessoa, em qualquer âmbito que seja. Então, se ela fala de uma maneira mal educada, agressiva, rude, desrespeitosa, o empregado é que está ali colecionando um possível dano moral, entendeu? Porque ele foi agredido ali. Então... Agora, seria importante... ajuda. A questão é que, assim, você colocar advertência, suspensão, mas para você chegar num ponto desse no âmbito familiar... né? Quando ocorre uma rusga, assim, você, tá divertida, não faça mais isso, e você está ali na sua casa, entendeu? Mas aí como é que fica? A justa causa, para poder se caracterizar e se aplicar uma justa causa, ela vai poder aplicar sem ter cumprido as formalidades? Poderia. Vai depender de que foi esse ato, da gravidade desse ato, entendeu? Se puder aplicar uma advertência, né? Melhor. É importante tratar muito bem isso, porque uma justa causa também, ela não é do ponto de vista unilateral, né? Um empregado que recebe uma justa causa, ele pode ir para a justiça questionar essa justa causa. Sem dúvida. E há que se provar que a justa causa foi justa. Exatamente. Né? Então, isso tem que ser... porque a preocupação é que a carteira da profissional doméstica é o currículo dela. De todo profissional. Então, quando tem ali uma justa causa Não pode. Na carteira? Não, é proibido por lei você colocar qualquer anotação desabonadora da conduta do empregado na carteira de trabalho. É considerado como um dano moral do empregado. Então, se ele tem algum tipo de falha numa relação de trabalho que ocasionou uma justa causa, o empregador não deve anotar na carteira de trabalho. Tá? Fica restrita... Mais do que não deve, não pode. Não pode, exatamente. Fica restrita àquela relação, não pode dar uma publicidade. Assim. Isso aí, porque aí vai acarretar
até em danos morais. Exatamente. Né? É outra história por aí. Doutora, ainda para a gente poder encerrar essa questão do fundo de garantia, porque realmente é uma coisa mais polêmica, essa coisa toda, o empregador depositou lá, ele é obrigado a depositar esses 3,2% mensalmente. Isso vai vir numa guia única, né, para ele poder depositar o fundo de garantia e mais essa multa. Ficam lá separadinhos, os créditos no banco eles ficam separadinhos. E se esse empregado doméstico ele foi demitido, normalmente demitido, né, não, se ele pediu demissão, esse empregador ele pode pegar esse fundo de volta, ele fica lá, vai ficar para o governo? Isso não ficou bem claro para mim. Eu não tenho ainda assim uma definição em relação a isso. Inclusive está se especulando que a presidenta vai vetar esse dispositivo na parte em que acrescenta essa provisão. Porque tem entendimento no sentido de que estaria se adiantando um valor que não se sabe se vai ser utilizado. E mensalmente a pessoa está abrindo mão daquilo e pode ter outra finalidade aqui. Se há que se falar em uma provisão para uma eventual dispensa injustificada, né, sem justa causa, cabe ao empregador fazer a sua poupança. A responsabilidade é dele, né? Isso é uma medida paternalista. Isso, haveria aí uma invasão, de uma certa forma, no direito ali privado, não é, do empregador. Então, parece que esse item vai ser vetado. Por que isso não é obrigatório, por exemplo, para as empresas? Exatamente. Que têm a mesma... Uma empresa faz isso, dependendo do seu fluxo de caixa, da sua organização, das suas possibilidades. É até legal fazer, bacana fazer. Está no âmbito interno da empresa também fazer a sua provisão. Exato. Né? Então, por que deveria ter essa invasão no âmbito do empregador doméstico? Embora o governo esteja tirando esses 3,2% do INSS. Né, do valor do INSS, reduzindo a contribuição do INSS do empregador. Mas, por outro lado, o empregador está em 8% também agora, né, a alíquota da Previdência, mas aumentou 0,8%, que é para o seguro de acidente. Então, que já é normal para o empregador de modo geral, para o trabalhador de modo geral, porque aí ele tem o seguro de acidente de trabalho, etc., tem direito aí ao uso de algumas instituições, como o SESC, etc., né, de atividades, que é um benefício. Se é para igualar, tem que igualar. Não pode ser direitos menores. Por quê? Então, tem que valer. Eu já vou para o intervalo de novo e volto, porque eu tenho uma curiosidade. O fato de se baixar o percentual do INSS, por exemplo, nessa contribuição, se isso passar, isso prejudica, de alguma forma, a contribuição desse empregado, em termos futuros, em termos de aposentadoria? Isso tem algum tipo de impacto para ele? Ou é transparente, não vai significar nenhum problema, a aposentadoria dele vai ser garantida da mesma forma? E vamos falar também dessa questão de jornada de trabalho. Como é que fica? 8 horas, tem gente que vai poder ter direito a trabalhar num regime de 12 por 36. Esse funcionário doméstico, né, empregado doméstico, ele tem direito, como a legislação prevê, a um domingo de folga por mês, como todos os outros trabalhadores, direitos iguais, ou tem alguma diferença em relação a isso? Intervalo.